Olá, Deus abençoe, que a paz do nosso grande Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos aqui para mais um momento de reflexão e quero convidar você a estar aí conosco, compartilhando a mensagem do nosso canal, né? Que essa mensagem venha alcançar vidas, assim como a minha foi alcançada, assim como vidas são alcançadas, porque é a mensagem da palavra de Deus. Não é a mensagem do Sandro, é a mensagem que está na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua família. E hoje nós trazemos um tema forte. Um tema que ele é muito abrangente. É um tema muito forte e fala comigo e com você e está nos nossos dias aí. Cura e libertação. O Deus que restaura corpo, alma e espírito. Então vamos lá. O texto base que nós trazemos para iniciar esse tema está ali no livro de Lucas 4, 18 e 19. Vamos ali para o livro de Lucas. Livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 4, 18 e 19, que nos diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse é o texto base principal que nós iniciamos aí. Então nós podemos entrar, e já introduzindo esse texto, falando sobre a vida cristã. Na vida cristã, falar de cura e libertação não é apenas falar de milagres visíveis, ou seja, aquilo que está diante dos nossos olhos naturais, mas de uma obra profunda e completa de Deus no ser humano. Jesus veio não apenas para curar doenças físicas, presta atenção, mas para restaurar a comunhão perdida e libertar da escravidão, do pecado e das obras do maligno. Cura e libertação estão entrelaçadas. Uma trata de restaurar o que foi quebrado e a outra de remover aquilo que aprisiona. Que interessante a frase a qual nós devemos frisar na nossa mente. Uma trata de restaurar o que foi quebrado, a outra de remover aquilo que aprisiona. E ambas para a ação poderosa do reino de Deus no presente. Fazendo uma exegese ali do texto em Lucas 4, do 18 e 19, nós podemos entender ali o que o texto está querendo passar para nós. Então vamos ali. Vamos frisar em cada ponto. O Espírito do Senhor está sobre mim. O que seria isso? Exegeticamente falando, indica que cura e libertação são obras realizadas pelo poder do Espírito Santo, não por força humana. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ministrou no poder do Espírito Santo como exemplo para nós. Evangelizar os pobres. Pobre aqui não significa carência financeira, poder aquisitivo, dinheiro, não. Aqui também está dizendo sobre pobreza espiritual.
pobreza espiritual, né? Na realidade, assim, nós podemos dizer que hoje em dia há uma pobreza espiritual muito grande, né, que está aí ao redor. Quanto mais e mais vai passando, nós sabemos que biblicamente as coisas são tendenciosas em ficar mais difíceis, mais críticas, e com isso a pobreza espiritual vai aumentando. A primeira cura que o Evangelho traz é restaurar a vida espiritual. A primeira cura da palavra do Evangelho é através da restauração da vida espiritual. Proclamar libertação aos cativos. Libertação, que significa soltar, perdoar, enviar livre, né? Vem do grego aphesis, né? Que significa perdoar, enviar livre e soltar. Libertação aqui não é apenas de prisão física. Nós notamos que o entendimento do texto ele está trazendo em duas óticas: aquilo que é físico aos olhos naturais e aquilo que é espiritual. Libertação aqui não é apenas de prisões físicas, mas de cativeiro espiritual, como pecado, medo, opressão demoníaca e vícios, todos esses os quais aprisionam, geram uma prisão, uma cadeia espiritual. Restaurar a vista aos cegos envolve cura física e cura espiritual. Ambos, cura física e cura espiritual. Tem pessoas que têm a sua visão física muito boa, mas também, por outro lado, tem uma ótica espiritual também reduzida. Então aqui está dizendo restaurar a vista aos cegos, não é só aquele que Jesus curou que não enxergava, mas é também assim como ele dialogou um pouco com Nicodemos, o qual foi explicando e abrindo o entendimento dele, pegando Nicodemos de exemplo, né? Que foi através disso abrindo a ótica para ver além daquilo que os olhos não viram. A verdadeira cura abre os olhos para ver Deus e seu reino. Eu, há muitos anos atrás, eu era cego espiritualmente, e mediante as circunstâncias, situações, quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a sua palavra, ele foi abrindo a minha visão, para que venha ter uma visão espiritual mais ampla. Então é isso que a cura e a libertação vem fazer: restaurar a vista aos cegos. Colocar em liberdade os oprimidos, esmagados, quebrantados pela vida, pelo pecado ou pelo diabo. Libertação aqui é restauração emocional e espiritual. Sempre que o espiritual tem um acompanhamento físico, emocional. É por isso que eu digo, nós somos um poço de problemas. Espiritual, emocional, físico, tudo aí precisando ser curado, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui está fazendo uma referência ao ano do jubileu, que está lá em Levítico 25, quando as dívidas eram canceladas e os escravos libertos. E aqui tem uma referência através desse ano do jubileu, que está lá em Levítico. Em Cristo, cada dia pode ser um jubileu para quem se entrega a Ele. Você está entendendo? Quanto mais se aproximamos de Jesus, mais liberto nós vamos nos sentindo. Quando nós se aproximamos de Jesus, mais libertos nós vamos nos sentindo. Liberdade ótica, visão
aquilo que muitas das vezes nós não tínhamos. Jesus está trazendo, está oferecendo a nós uma ótica física e espiritual para ver além daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Cura na perspectiva bíblica. A Bíblia apresenta 3 dimensões de cura. Vamos lá. 3 dimensões. Vamos ali para a cura física. Cura física, o exemplo, o paralítico em Marcos 2, o cego em João 9, a mulher do fluxo de sangue em Marcos 5. Sinal visível do poder de Deus, cura física. Tudo dentro do tópico cura física. Não é automática, mas fruto da soberania de Deus e muitas vezes da fé. Aqui enfatiza sobre o poder da fé. Fé é algo que nós não podemos perder. Fé é a chave para o crescimento e para a vitória. Em muita coisa, para não dizer toda ela, né? Porque até mesmo sendo que sem fé é possível agradar a Deus, né? E nós somos salvos pela fé mediante a graça. Então tudo é através da fé. Então digo com propriedade, tudo é através da fé. Não é algumas coisas não, me perdoe. É tudo através da fé. É do acreditar. Número 2, cura emocional. Deus restaura corações quebrantados. Cura feridas invisíveis que impede o avanço espiritual. Feridas invisíveis que você sabe que você tem dentro de você, que aquele que está do seu lado, aquele que convive com você não vê. Mas você tem. E Deus vê. E Deus sabe. E isso impede um avanço espiritual. 3. Cura espiritual. A mais profunda, que é a salvação. O pecado é a maior enfermidade. E Cristo é o único médico que pode curar. Olha aí. Ó. Alguns falam assim, Cristo o Senhor Jesus é o médico dos médicos. Sim. Ele é o médico dos médicos. Porém, nós devemos entender que Deus capacita médicos para cuidar partes físicas, médicos que ajudam, auxiliam enfermidades psicológicas. Só que quando a doença é o pecado, e todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, só tem um médico que pode curar isso. E esse médico é Jesus Cristo. Então, se eu sei que eu sou pecador, que eu sou falho, que estamos aqui porque Deus é misericordioso conosco, e eu tenho que entender que mediante a pessoa falha que eu sou, mas assim como nós devemos tentar cada dia ser melhor, um dia melhor que o outro, um dia melhor que o outro, saber plantar hoje para colher bem amanhã. Isso é algo que nós devemos buscar diariamente, o qual, mesmo sendo pecadores e falhos, nós temos que buscar a isso, entendendo que para o pecado, qualquer tipo de pecado, seja desde o pecado pequeno até o pecado maior, os quais para todos têm perdão, nós devemos buscar a Jesus Cristo como médico para fazer a tratativa dessa enfermidade que nós estamos enfatizando aqui, que é o pecado. Vamos ali para uma libertação, parte de libertação na perspectiva bíblica, né? Então vamos lá. Do pecado, libertação na perspectiva bíblica. Então nós vamos ter do pecado, da opressão demoníaca e de prisões internas.
Vamos lá. Libertação na perspectiva bíblica do pecado. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. Livro de João, capítulo 8, versículo 32. Bem conhecido, né? Que nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Você já se perguntou qual verdade é essa? A verdade é que Jesus é o único caminho, verdade e a vida, e só através dele chegaremos ao Pai. É ele que é o médico que cura, como nós temos dito anteriormente, os nossos pecados. É ele que tem tudo aquilo que nós precisamos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertação na perspectiva bíblica da opressão demoníaca. Jesus libertou o gadareno. Marcos 5. E nos diz assim: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Olha a agressividade, a opressão, como esse homem era oprimido, e olha a força descomunal e sobrenatural que estava operando sobre a vida dele. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras, e se machucava com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então nós entendemos que tinha algo dentro dessa pessoa, né? Tinha algo manifestando dentro dessa pessoa. E perguntou-lhe: qual é teu nome? E respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então não tinha só uma entidade dentro desse gadareno, era uma legião de demônios que estava utilizando o corpo dele como uma casa, estavam ali enrustidos dentro desse homem. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Não tem mal que fica parado, fixado, ou que resista ao poder do nosso Senhor Jesus. Não tem. Qualquer mal tem que sair. Não resiste à luz. A escuridão não se dá com a luz. E foi o que aconteceu na vida desse rapaz, o gadareno. Libertação na perspectiva bíblica de prisões internas. Medos, traumas, vícios,
são cadeias que só o poder de Deus pode quebrar. Prisão interna, aquilo que está dentro de nós, que o homem não vê, que é aquele que convive com você no dia a dia, no local de trabalho, na escola, ele não vê, não sabe, e só está dentro de você, e só você sabe dos seus medos, dos seus traumas, de tudo aquilo que está ali, né? Sendo como uma prisão, te aprisionando na sua mente, que só o poder de Deus pode quebrar. A libertação verdadeira começa quando Cristo reina sobre todas as áreas da vida, em todas, não é em uma ou duas, não é, por exemplo, na profissional, na sentimental, ou na emocional, espiritual, física. Não. A libertação verdadeira começa quando Cristo reina sobre todas as áreas da nossa vida. E como é que podemos fazer aplicações práticas através disso? Primeiro, busque a presença do Espírito Santo. Cura e libertação não são obras humanas, mas fruto do mover do Espírito. Número 2. Submeta-se à verdade da palavra. A mentira aprisiona, a verdade liberta. Repito, a mentira aprisiona, a verdade liberta. Submeta-se à palavra. 3. Ore com fé e perseverança. A cura e a libertação podem ser instantâneas ou processuais. Aí é algo que eu preciso dar uma pincelada aqui. Há processos que eles são no automático. Processos que quando você está diante daquele que pode curar, que pode libertar, você é curado e libertado na hora. É rápido o processo. Mas há situações que elas necessitam gradativamente, aos pouquinhos, um processo que vai ali por um tempinho maior. E muitas das vezes a pessoa acha que a fé dela que está fraca, que não está buscando como devia, e na realidade ela não tem aquele discernimento para entender que Deus quer tratar desse jeito. Há processos que Deus trata gradativamente. Isso tudo depende do objetivo de Deus. Por exemplo, se ele quer, assim como aconteceu com Paulo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Ele estava perseguindo. E se nós fazermos uma breve ilustração sobre a vida de Paulo, que antes era Saulo, que era chamado Saulo, o processo ali foi rápido. Saulo, que depois sendo chamado Paulo, ele tinha algumas características antes de conhecer a Jesus Cristo, e Deus utilizou essas características e essas ferramentas, a eloquência, a cidadania que ele tinha, para os fins de Deus, para levar a palavra aos gentios. Então Deus tem processos rápidos, que ele faz uma tratativa rápida. Isso depende tudo da necessidade de Deus. Deus quer que aquela pessoa seja curada rápida, porque ele quer usar a vida daquela pessoa de uma forma mais rápida, ele vai fazer. Aquela ali tem que ser gradativo, porque através da gradatividade do processo dela, outras pessoas estão vendo que aquela ali estava mais de... Nossa, aquela pessoa está mudando, você viu. Para quê? Para que as pessoas venham ver o que é o trabalhar de Deus. Então, tem processos que são instantâneos e outros que são processuais. 4. Viva no perdão. Guardar mágoa impede a cura emocional e espiritual.
mágoa, rancor, tristeza, angústia, tudo aquilo que está dentro de você, que às vezes você tenta esconder com um sorriso no rosto, aquilo que está te afligindo por dentro, aquilo que está ali dentro do seu coração, na sua mente, aquilo que fica pinicando na sua mente antes de dormir, que você não consegue dormir, tudo aquilo que vem te preocupar, te entristecer, a deixar você ansioso, a querer te oprimir, a querer deixar você depressivo, tudo isso, mágoas, principalmente mágoas, dificuldade para perdoar. Eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão. Peça para Deus, que Deus cuida do teu coração, Ele pega o teu coração, vai tratando, processos, Ele vai tratando, é um processo ali, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim vai indo. Para quê? Porque é como está dizendo, guardar mágoa impede a cura emocional e espiritual. Emocional e espiritual vinculados aí. 5. Participe de reuniões cristãs. Deus usa o corpo de Cristo para ministrar cura e apoio. Tem pessoas que estão preparadas, pessoas que estão capacitadas. Busque ajuda de pessoas que conhecem nessa área. Eu e minha família, pela misericórdia de Deus, nós fomos chamados para essa área. É a área de foco nossa, cura e libertação. Quando você vai, para dar um exemplo, quando você vai tirar uma carteira de motorista, você precisa passar pela prova teórica e pela prática. Eu gosto de enfatizar isso, sempre que eu puder eu enfatizo. A experiência não gera doutrina, ou seja, a experiência que eu tive, ela não gera o ensinamento, mas o ensinamento, a doutrina, gera experiência. Então tem pessoas que têm experiência nessa área, conhecimento nessa área, então busque pessoas para querer ajudar umas às outras, para que venham apoiar. Como eu sempre digo, se aquela pessoa não puder ajudar, eu tenho certeza que através do discernimento correto, dentro da palavra, vocês juntos vão correr atrás de quem pode, assim vai indo, assim vai indo. Então Deus usa o corpo, que o corpo de Cristo. Quem é? O corpo de Cristo é a igreja que está espalhada nessa terra. Nós, cada um, é membro desse corpo que está sobre essa vasta, esse vasto território aí nesse planeta. Então todos juntos formamos o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é a junção de membros, o qual Cristo é a cabeça. E através da conclusão, que conclusão nós podemos tirar através desse tema? A cura e a libertação que Jesus oferece não são apenas sinais para esta vida, mas antecipações da plenitude que teremos na eternidade. No céu não haverá doença, dor ou opressão. Mas enquanto estivermos aqui, somos chamados a crer, buscar e ministrar essas realidades como expressão do reino de Deus. Amém? É isso. No céu não tem dor nem choro, não tem pranto. Lá é o local dos vitoriosos. Somos chamados a crer, buscar e ministrar essas realidades como expressão do reino de Deus. Vamos fazer uma oração final. Senhor, que o Teu Espírito repouse sobre nós, que vidas sejam curadas e libertas pelo poder do Teu nome. Restaura os nossos corpos, nossas emoções e nosso espírito, para que vivamos plenamente para Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fale com o Pai, fale com o Senhor Jesus. Ele está com os ouvidos dele atentos, prontinho a ouvir. Mas eu não sei orar, eu não sei falar palavras bonitas. Onde é que está dizendo na Bíblia, na palavra, que Deus quer palavras bonitas?
Deus quer palavras sinceras, coração sincero, se abrindo para Ele. Sabe, não são palavras decoradas, não. Não é palavras gravadas. Quando o Senhor Jesus nos ensina o Pai Nosso, Ele coloca o Pai Nosso como referência. Né? A Bíblia diz, não usade vãs repetições. Abra o seu coração, fala com Deus. Ele é Pai. Ele quer ouvir teu coração, fala com Ele. Imagine que Ele está ali do seu lado, mas fale com Ele. Ele sabe que você vai falar, mas fale com Ele. Dialogue com Ele. E Ele vai falar com você, de uma forma ou de outra. Seja através da palavra, seja através da vida de alguém, seja através de um sonho. Ele vai falar com você, porque Ele não deixa os seus sem resposta. Amém? Pessoal, por hoje finalizamos. Que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua família. Que tudo aquilo que você tem passado, seja espiritual, emocional, físico, que Deus venha curar, que Deus venha libertar dos medos, da opressão. Então, se você conhece alguém que está passando por algo parecido, compartilhe essa mensagem. Aqui está o vídeo, aqui no nosso canal. Está aberto os comentários, sugestões. Escreva ali o que você quiser escrever, quiser comentar. Está aberto o canal, mas que você não venha sofrer sozinho. E se você sabe que tem alguém passando por isso, não seja negligente. Fale das coisas boas, fale daquilo que é de Deus. Ah, você foi no médico ali, o médico... mas tem coisas que só o médico dos médicos pode resolver. Amém? Desejo a você e a toda a sua família que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha cuidar da sua vida em todas as áreas, em todo momento, desde o levantar até o deitar. E convido você para estar conosco no próximo vídeo, em momentos de reflexão. Eu creio que Deus vai falar conosco através de um outro tema, porque a palavra de Deus, ela é pura, verdadeira e liberta. Amém? Deus abençoe a sua vida e fique na paz do Senhor Jesus.